Se esse vídeo chegou pra você, não foi por acaso. Eu tô aqui na minha casa gravando esse vídeo dia 26 de novembro pro YouTube e eu não queria que fosse um vídeo com muita edição, queria que fosse um deixar fluir para se conectar com você. Então pode ter certeza que se chegou em você é porque essa mensagem é pra você, de um futuro para te dizer que você está mais perto da sua aprovação do que você imagina. Às vezes, quando a gente está imerso dentro do processo de estudo e vivendo a jornada de pré-vestibular, a gente sente que está cada vez mais distante, que está cada vez mais concorrido, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai ser capaz. E eu tô aqui para dizer hoje para você que você vai ser sim aprovado, que você está cada vez mais perto desse local, que você pode estar aí enfrentando uma jornada que parece impossível, mas você está cada dia mais perto de conquistar esse seu sonho. Então não desiste, não desiste disso, por quê? Porque o conhecimento é um local que nunca ninguém vai poder te tirar, é algo que você vai ganhar para a sua vida. E uma das coisas que eu mais falo, né, para os meus alunos de mentoria é que quando a gente ressignifica o processo de estudar, as coisas se tornam mais fáceis, as coisas se tornam mais prazerosas. E quando eu descobri isso muito cedo, lá com os meus 16 anos de idade, na realidade, antes disso, que o estudo ele não deveria ser para que eu me tornasse um robô de prova, para que eu fosse uma manobra do sistema, para que eu permanecesse ali apenas para agradar os outros, mas como uma ferramenta de transformação para minha vida. E isso mudou meu jogo, isso mudou a forma como eu enxergava o que é estudar, o que é o processo de quando eu sento e pego um livro para eu ler, quando eu escuto alguma coisa e quando eu consigo compreender que o processo de estudar é um multifatorial, que não se mantém apenas numa sala de aula, mas também não se mantém apenas num caderno ou num livro, e que quando eu saio desse local que tá ali nos bastidores, que tá ali atrás da cortina, e eu me torno o ator, eu me torno o protagonista do meu estudo, sou eu que construo o roteiro, eu que falo as falas, eu que dito a regra, eu que dito o tempo, eu que dito a compreensão do local do conhecimento na minha vida. Eu consigo sair desse perfil, né, de aluno apenas passivo que recebe coisas, mas não emite e não produz. E isso aconteceu comigo muito cedo, e isso foi totalmente um motivador, né, de eu ter tido uma aprovação aos 16 anos, no meio do meu terceiro ano. Isso não é uma vanglória de inteligência, tá? Eu sempre falo isso também, que quando a gente pensa em um aluno que passou em medicina, principalmente os que passaram muito jovens, você pensa que é um Einstein, é um super QI, né? Mas eu digo que a minha vida ela foi um cursinho. Então, às vezes, dentro do seu processo de se aproximar da aprovação, existe uma caminhada. E o fato de isso não ser algo entregue para você de mão beijada, tipo, entra aqui, vaga, e você está construindo essa sua jornada de aprovação totalmente pessoal, totalmente personalizada, totalmente no seu tempo, com seus próprios desafios. Existem contextos diferentes, existem formatos diferentes. Então, o tempo todo que, por exemplo, uma pessoa fica 1, 2, 3 anos no cursinho, eu passei a minha vida inteira me formando para isso, estudando para chegar no momento que no meu terceiro ano, eu nem sequer pensei que eu seria aprovada na realidade, mas era compatível com a jornada que eu já havia tendo de anos da minha vida em prol ali de estudar, porque para mim estudar era algo prazeroso, sempre foi, ainda é. E quando você percebe, principalmente quando pensa em passar em um curso concorrido, tipo medicina, direito, quando você entende que estudar pró vestibular não vai ser uma coisa que vai acabar na sua vida, simplesmente fim. Não, você vai continuar tendo uma linha tênue e contínua de estudo. Então é apenas um período, uma fase pequena do resto da sua vida, que principalmente você que quer fazer medicina vai ter que seguir. Você nunca vai parar de estudar na medicina. Então, quando você entende que na realidade é só um período e não é o único período que você vai precisar, você consegue compreender que cada dia faz diferença. Eu gosto de dizer até, fazer um comparativo, que normalmente você lembra do jantar ou de uma comida que você gosta muito, né? Um prato ali preferido seu, o sabor, o cheiro, você lembra de cada detalhe daquilo. Mas, talvez se eu perguntar pra você o que você comeu ontem, você não vai lembrar, certo? E isso é o que te mantém de pé. É o pão diário, né? Um livro que
eu li que chama Liturgia do Ordinário, fala muito sobre isso, sobre o quanto que cada alimento de cada dia, um café da manhã, um almoço, uma janta, é o que te sustenta, é o que te dá musculatura, o que te dá alicerce, o que te dá energia. E a mesma coisa serve para o estudo. O diário, a rotina é o que te faz chegar cada vez mais perto das suas conquistas e não simplesmente um momento específico de um aulão ou um momento específico de algo, o dia que você foi fazer a prova. Eu até gosto de dizer que perto da prova não existe nenhuma diferença do começo do ano. Apenas o seu emocional, apenas a sua cabeça que te faz acreditar que não vai ter como. Quando na realidade é apenas mais um dia de estudo compatível com todo o resto do ano que você já teve. É mais um pão de cada dia. Eu gosto quando a gente consegue compreender que é um composto de fatores e que é muito mais fácil quando você encontra o seu local como estudante, quando você encontra o seu local de rotina diária, quando você entende o que está acontecendo, quando você se sente pertencente à rotina. Certo? E então você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você passou por um ano de muitos desafios, um ano de muitas incertezas, mas você está cada dia mais perto da sua aprovação. Não desista de estudar, não desista do processo, não desista de aprender. E se você chegou até aqui e ainda sente que é refém de prova, ainda sente que a forma como você estuda é simplesmente para alimentar um sistema que é difícil, um sistema que é tóxico de estudos, eu quero que você reflita sobre ressignificar o que é estudar para você. Eu quero que você reflita sobre o que é aprender para você, para que você leve para sua vida, porque você vai continuar tendo que estudar, não vai acabar, não vai encerrar. Tudo que você está tendo aqui é a base para você se tornar alguém melhor, para você se tornar alguém mais inteligente, alguém com senso crítico, alguém capaz de questionar, alguém capaz de compreender e de tornar a sociedade um lugar melhor. Até mesmo quando a gente pensa em redação, a gente se torna robozinho de redação, a gente não consegue nem compreender do que se trata aquele texto, a gente não consegue nem solucionar o problema conforme ali um pensamento crítico. Então, que possamos nos tornar uma juventude que entende que estudar é de fato algo prazeroso, é de fato uma oportunidade de transformação da sua vida, da sua geração, de quem já veio e de quem virá através de você, certo? É o meu princípio, é o meu propósito, que é desconstruir a forma como a gente enxerga o pré-vestibular e ressignificar o que é estudo na sua vida, assim como foi tão importante para mim como médica hoje. Eu sei o quanto que isso vai impactar 100% na sua vida. E se você quer, continuar nesse processo, não desista, tá? Siga nas redes sociais aí para você ficar por mais imerso nesse conteúdo de vestibular, de estudos, mas principalmente do quanto o estudo é transformador. É o que eu quero trazer para vocês através das minhas mensagens. E para finalizar, o próprio Kant, na sua obra O que é o Esclarecimento, vai dizer que a pessoa ela só sai da menoridade ao qual ela não é capaz de pensar por si só e ela só recebe do outro para a sua maioridade, ao qual ela tem senso crítico, ela tem pensamento, ela produz, ela é capaz de pensar por si só através do conhecimento, através do estudo, através da verdade. Então, para que você saia da sua menoridade e finalmente possa ter a sua maioridade, você precisa do conhecimento, você precisa da sabedoria que vem através do seu estudo e consequentemente, você será aprovado. Um beijo, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.